Capítulo 3. O tempo é a sua maior riqueza. Há que se administrá-lo. Neste capítulo, você aprenderá como melhorar suas habilidades para gerenciar seu tempo. Lembre-se, o tempo é o recurso mais precioso que você tem. Nos negócios, o tempo é dinheiro. Nos estudos, o tempo é a matéria-prima do aprendizado. Parte A. Seu tempo não dá para nada? Assim como há perdas de tempo na sala de aula, há enormes perdas por parte dos estudantes fora dela, causadas pelo mau uso do tempo disponível para estudar. Aprender a usar bem o seu tempo é uma das consequências esperadas deste manual. Na aula, o professor administra o tempo de todos. Pode fazê-lo bem ou mal, porém, não está ao seu alcance mudar isso. Já em casa, tudo depende de você. Se não sabe gerir seu tempo, será prejudicado. De fato, a maioria dos alunos não sabe se preparar para os estudos, não sabe estudar e nem por onde começar, além de ter dificuldades de concentração. Em suma, não sabe usar o tempo. Organizar o tempo é tão importante quanto qualquer outro tipo de providência para aprender mais. Assim como não achamos as coisas em casa bagunçada, o uso indisciplinado do tempo não leva a bons resultados escolares. Esse aprendizado é importante não só para o sucesso escolar, mas também porque a escola é uma preparação para o trabalho. E para quem já trabalha, aprender a aproveitar o tempo vale para as duas coisas. Assim, é duplamente valioso. Há uma tendência universal de perder tempo com atividades secundárias menos penosas e deixar para o fim o mais importante. É da natureza humana. Muitas vezes, essa tarefa mais difícil nos amedronta. O resultado é que nos arriscamos a terminar o dia sem aprontar aquilo que é mais crítico para o nosso sucesso futuro. Vão aparecendo outras tarefas e distrações e o dia vai se escoando. É preciso planejar o tempo de forma a conseguir terminar, pelo menos, o que consideramos indispensável. Sendo assim, o primeiro passo é fazer uma lista com tudo o que precisamos fazer e, em seguida, dar um nível de prioridade a cada item da lista. Para a maioria das pessoas, há sempre mais coisas a serem feitas do que o tempo disponível. Disso não escapamos. Observa-se também que quase todos usam mal o tempo. Na verdade, nosso problema maior não é a falta de tempo, mas o tempo mal aproveitado. Portanto, o problema prático a ser resolvido é como usar melhor o pouco ou muito tempo que temos. Em um livro antigo, mas muito divertido, chamado A Lei de Parkinson, o autor descreve uma velhinha que leva a tarde toda para pôr a carta no correio. O tempo é desperdiçado em dezenas de etapas preparatórias. Para ela, a perda não significa nada, pois não tem muito o que fazer. Mas, mesmo cheios de compromissos, muitos de nós fazemos como a velhinha. Jogando tempo fora ao longo da vida, vira ao pó o tempo que era para virar estudo e aprendizado. Pratique. Considere um bloco de tempo de algumas horas, por exemplo, uma tarde. Ao longo desse período, vá anotando como você usa seu tempo, quantas atividades começou e não acabou, quais poderiam ser postergadas ou eliminadas, confrontando com sua real lista de prioridades. O que você fez corresponde ao que acha que é mais importante ao fazer a lista? Olhando o resultado dessa análise, que nota você daria a si mesmo? Parte B. O importante e o urgente. Inimigos mortais. Falemos do venerado conflito entre o importante e o urgente. Algumas coisas são mais importantes, isto é, se não as fizermos, as consequências negativas serão mais sérias. Outras coisas são urgentes, pois na prática há pressões para que sejam logo feitas. À primeira vista, são ideias irmãs e aliadas. Na prática, o urgente é o maior inimigo do importante. O urgente clama, os interessados reclamam, os prazos estão vencendo. São sempre tarefas tangíveis e concretas. Atender o telefone, lidar com uma crise ou cuidar de um encanamento entupido. Sabemos que alguém vai cobrar ou coisa boa não vai resultar.
O problema é que, de urgente em urgente, o tempo vai se escoando, ao fim e ao cabo, fazemos o urgente. Mas e o importante? Limpar o carro antes de encontrar a namorada é urgente. Trocar o óleo é importante, embora não seja urgente. Porém, se não trocado, funde o motor. Para a nossa carreira futura, entender bem estatística é mais importante do que lavar o carro, e o aniversário do amigo, ou aproveitar aquela liquidação para comprar a camisa sonhada. Porém, o importante costuma não ser urgente. Portanto, é empurrado para o futuro, pelas sucessões dos urgentes. Acaba não sendo feito. Daí a regra de estabelecer prioridades claras e um planejamento realista do tempo. O desenlace infeliz é quando o importante vira urgente. Costuma ser quando é tarde demais para fazer bem feito. Chegou a hora da prova e, cuidando de urgente em urgente, não estudamos. Agora não dá mais tempo. Como regra de ação, primeiro vem o estudo do mais importante. É o que traz as piores consequências ao longo do prazo. E se não for feito logo, depois vem o resto. Nosso esforço tem que se voltar para o importante. O urgente vem sozinho, como reclamações, pedidos e outras solicitações externas. A melhor hora de fazer alguma coisa não é, em geral, o último minuto antes do prazo fatal. Embora alguns trabalhem melhor sob pressão, há tarefas preparatórias, como conseguir uma referência ou uma informação, que depende de outras pessoas, cujo ritmo de trabalho não podemos controlar, e como mostraremos adiante, o bom aprendizado exige ver e rever a mesma ideia, até que ela amadureça. Portanto, precisa de tempo para sua consolidação. Diante de uma tarefa espinhosa ou que nos traz calafrios, a pior coisa é adiá-la, pois a sua assombração estará permanente nos perseguindo, ou seja, nem a fizemos, nem ela deixa de nos atrapalhar ao longo do caminho. Portanto, a melhor regra é concentrar todas as forças e fazê-la imediatamente, se é alguma coisa que realmente precisa ser feita. Quando a concentração foge, é preciso introduzir pausas. Elas podem ser de pouquíssimos minutos, afinal, cansar-se de um assunto não é uma falha de caráter, mas uma consequência natural do funcionamento do nosso intelecto. É como cansar os braços depois de levantar pesos. A solução é alternar tarefas. Se doem os braços, exercitemos as pernas. Quando nos cansamos de matemática, passemos ao português. Fechamos um livro e abrimos outro. Portanto, quando você estiver diante de mais tarefas do que de tempo e se deparar com prioridades conflitantes, determine o que é mais importante de fato. Obter uma estatística confiável para terminar o relatório é mais importante do que comprar um papel bonito para apresentá-lo. O trabalho final de curso é mais importante do que encontrar o último CD do cantor da moda? Pratique. Faça um exame mental do que você precisa fazer durante o próximo mês. Mais exatamente, estabeleça seu plano de uso do tempo. Coloque em ordem decrescente de importância o que você precisa fazer. Decida quando cada coisa precisa ser feita. Programe seu tempo protegido, que será dedicado àquelas tarefas que não podem ser feitas em meio a interrupções. Identifique aquelas outras tarefas que serão eliminadas ou postergadas. Lembre-se, definir prioridades é, antes de tudo, decidir o que não dá para ser feito e, portanto, será sacrificado. Identifique aquelas outras tarefas que serão eliminadas ou postergadas. Lembre-se, definir prioridades é, antes de tudo, decidir o que não dá para ser feito e, portanto, será sacrificado. Parte C. Memória ruim? Então, lista boa. O nosso cérebro é excelente para pensar, para criar, para imaginar, para resolver problemas e para muitas outras coisas. No entanto, é péssimo para lembrar do que se precisa ser feito. Durante o chopp com os amigos, subitamente nos lembramos de que é preciso ligar para o colega que sugeriu ótimas referências para o trabalho de fim de ano.
Em meio à leitura do livro de trigonometria, nos lembramos de que não há mais camisas limpas no armário. Ou então, é a lembrança da conta vencida que surge no meio da aula. Para resolver todos esses desencontros de agenda, é preciso tirar do nosso cérebro a função de lembrar do que precisa ser feito. Não só o cérebro é trapalhão para essas tarefas, como as lembranças vêm e vão na hora errada e interferem naquilo que estamos fazendo. Acabam por ser uma fonte de estresse. É preciso aliviar o cérebro das tarefas de organizar nossas atividades diárias e deixá-lo livre para fazer aquilo que faz bem, isto é, entender, analisar, inventar. Para esse problema, a solução é fácil. Faça listas. Ao elaborar uma lista de forma criteriosa, estamos transferindo para o papel ou para o computador boa parte do processo de reter na cabeça o planejamento no uso do tempo. Assim, liberamos nosso cérebro da tarefa de se lembrar disso ou daquilo. Está no papel, não será esquecido. É um pensamento, a menos zanzando na nossa cabeça. Na prática, a fórmula sagrada tem duas listas. Primeira, o listão de tudo o que precisa ser feito. Aí descarregamos tudo o que nos vem à cabeça. Não importa muito o tipo de coisas ou a ordem que nos entram. Por exemplo, comprar o remédio, pagar a conta, passar na lavadeira, descobrir uma explicação melhor para um ponto que não entendemos, retornar um telefonema de um conhecido ou encontrar uma referência importante para a nossa pesquisa. Não há que ser seletivo. É o entulho todo. Na lista, descarregamos nossa memória, abrimos mais espaço nela para aprender, pois está desobstruída. A lógica é que, transferida para a lista, a tarefa de se lembrar do que precisa ser feito não vai ficar atrapalhando nossa atenção. Obviamente, é preciso se lembrar de anotar tudo e rever a lista com frequência. Adquirir o hábito de fazer listas é essencial para que elas possam cumprir o seu papel. Se, em vez de tentar lembrar os compromissos, nos angustiamos para lembrar se estão na lista, o problema continua. Outro erro comum é fazer listas e se confundir com elas. Operar a lista consciente, entre outras coisas, em estabelecer prioridades e ir marcando o que já foi feito. Por exemplo, marcar com um V o que foi iniciado e riscar da lista o que já foi terminado. E não deixa de haver certo prazer em empunhar o lápis e passar o traço vitorioso sobre o já realizado. É no momento de rever a lista e tomar decisões que ela passa a ser a arena onde duelam as prioridades e as urgências. E também é hora de confrontar o que gostamos de fazer e o que temos que fazer sem gostar. 2. A agenda. É também uma lista, mas é datada. Isto é, estabelece o vínculo entre o que precisa ser feito e o calendário. Portanto, a agenda faz a ponte entre o que está no listão e o tempo. Um exemplo clássico é a hora marcada com o dentista. Precisamos consertar o dente e isso se dará em um momento previamente agendado. Em uma agenda escolar, a prova demarcada, o tempo livre para as tarefas que podem ser feitas antes dessa data, não depois. É o caso também dos trabalhos escritos, encomendados pelo professor. Como a experiência sugere, tudo o que colocamos na agenda e não for realizado no dia precisa ser transferido para outra data. Ao se repetir com frequência tal situação, há uma forte tentação de deixar a lista e as agendas desatualizadas. Pessoas com inteligências mais visuais têm necessidade de refazer as listas com frequência, recomeçando do zero para eliminar o que já foi feito, atualizar o que está em processo e entrar o novo que aparece. Para elas, atrapalha a confusão de cortes, remendos e rabiscos. Para ajudar, há inúmeros programas de computador, alguns de domínio público, que fazem isso com elegância e eficiência. As agendas eletrônicas oferecem a probabilidade adicional. A escolha aqui é puramente uma questão de preferência pessoal,
Mais adiante, examinaremos os mapas mentais, que são também uma alternativa atraente para fazer listas e planejamentos. Pratique 1. Você está sempre achando que não dá tempo para nada? Mas será que você sabe usar o seu tempo? Pense bem nas indagações abaixo. O estudo eficiente não dependerá dos seus hábitos e técnicas de leitura? Você já considerou que existem técnicas melhores para ler e para obter mais das leituras? Tome a lista que você preparou no exercício anterior e ajuste-a, considerando que você acabou de ler. Pense em um momento. Houve um avanço na organização do seu tempo? Com as suas próprias palavras, se notou progresso, explique o que teria sido. Que correções no uso do seu tempo você poderá introduzir depois de fazer essas listas? Se não percebeu um ganho, reflita sobre o assunto. Lembre-se de que você não tem de quem esconder esses pensamentos. É você escrevendo para você. E se chegou até aqui na leitura deste guia, é porque deseja melhorar sua capacidade de estudar. Portanto, seja bem franco consigo mesmo. Pratique 2. Faça uma lista completa do que você precisa fazer durante a semana. Usando um papel com colunas para cada tópico da lista, anote na linha correspondente uma estimativa de tempo necessário. Separe as atividades pessoais e ou profissionais das atividades de estudo e de lazer. Some os tempos de cada tipo de atividade e compare com o tempo que realisticamente você tem disponível. Dá tempo para fazer tudo? Transfira para o topo da lista aquelas atividades que não devem ser adiadas. Se sua lista está no papel, numere as prioridades. Decida quais atividades não cabem na agenda da semana e deverão ser adiadas ou eliminadas. Tente organizar a semana com base nessa lista. No final de semana, avalie os resultados e redija uma nota curta com suas conclusões. Parte D. Como fazer o tempo render mais? Passemos agora a um conjunto de princípios que norteiam o bom uso do tempo. São regras práticas, confirmadas pela experiência, mas também por pesquisas rigorosamente conduzidas. Primeira regra de ouro. Bunda, cadeira, hora. A igual a F, entre parênteses, B/C/H. Pode-se dizer que esse é o princípio mais básico e mais óbvio da teoria da aprendizagem, mas não podemos deixar de apresentá-lo com ênfase. Na verdade, é um princípio muito simples, dizendo apenas que quanto mais estudamos, mais aprendemos. Claro, algumas pessoas aprendem mais rápido, mas para uma mesma pessoa, quanto mais tempo dedicar ao estudo, mais aprenderá. O estudo compete com outras atividades que achamos mais agradáveis ou mais atraentes. Portanto, há um diabinho nos tentando. Por que gastar tempo com os livros se há mais coisas interessantes para fazer? Temos de ter a resposta pronta, porque queremos estudar e aprender muito. E a razão é a prática. Nosso futuro depende da qualidade da nossa educação. Centenas de estudos mostram ganhos drásticos nos níveis salariais de quem tem mais educação. Por exemplo, alguém com ensino superior ganha 3 vezes mais do que alguém que parou de estudar no final do ensino médio. E como aprender é essencial para permanecer na escola por mais tempo. E até para passar no vestibular, não basta passar de ano. Há um limite de que podemos fazer em um só dia. Quem sabe os coreanos estão tentando ir além desse limite. Se já estudam 15 horas por dia, aumentar essas horas levará a mais aprendizado? Provavelmente não, pela improdutividade de estudar sobre exaustão. Mas isso é a preocupação dos coreanos, não é nosso problema, pois não vemos ninguém ao nosso redor morrendo por excesso de estudos. Pelo contrário,
Pesquisas mostram que os alunos brasileiros, em média, estudam pouco, 1 ou 2 horas depois da aula, para os mais dedicados. Mas, se queremos aprender, é preciso estudar mais. Simples assim. Pratique. Faça um levantamento do tempo que você gastou estudando nos últimos 7 dias. Diante das suas ambições de carreira, esse tempo de dedicação parece suficiente? Quais outras atividades consumiram muito do seu tempo? Faça a mesma pergunta a amigos e conhecidos. Como se comparam com você? Disciplinas nos estudos é um hábito a ser adquirido. Tanto nos estudos quanto nos esportes, hábito é tudo. Ninguém ganha o jogo ou as medalhas de ouro treinando só quando dá vontade. É preciso continuidade. Melhor dito, é preciso disciplina pessoal. Aliás, uma boa definição de disciplina é fazer o que precisa ser feito quando não estamos com vontade. A maioria das pessoas não nascem com predisposição a ter essa disciplina. O nosso impulso mais pujante é fazer o que dá vontade. Contudo, essa disciplina se constrói, seja para os esportes, seja para os estudos. Ou melhor, ela se conquista. O resultado da vitória da vontade sobre o impulso espontâneo. A fórmula para chegar lá é simples. Sendo disciplinados, é que aprendemos a ser disciplinados. Ou seja, aprende-se praticando. Quanto mais nos disciplinamos, mais ficamos disciplinados. E com isso, cai o esforço para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando falta vontade ou prazer. Esportistas bem-sucedidos são disciplinados em seus treinos. Não fosse isso, não teriam sucesso. Quando olhamos as coxas de Pelé ou de Ronaldinho, precisamos ter certeza de que não nasceram assim, com aquela musculatura espantosa. Se estão assim é porque treinaram muito. De fato, treinaram mais do que os outros jogadores. Talento sem treino produz. Mal que mal. Jogadores para times de várzea. Para a seleção brasileira, nem pensar. É interessante que, quando atletas decidem estudar, transferem a mesma disciplina desenvolvida nos esportes para cumprir rotinas de estudo igualmente árduas. Estudos demonstram que desportistas conseguem trazer para os estudos seus hábitos disciplinados de treinos e isso se traduz em melhores resultados. No fundo, estamos dizendo que disciplina de estudo não é uma coisa vaga, pairando nos ares, como se fosse um presente de Deus a alguns poucos. Pelo contrário, é um hábito a ser adquirido. É uma conquista pessoal muito semelhante ao condicionamento físico dos esportistas. Só gostamos daquilo que entendemos. Como em todos os hábitos, cada vez que falhamos, damos um passo para trás. E o que mais nos faz tropeçar na escola é não entender o que o professor ensina na aula. Quando isso acontece, damos a marcha ré. Com isso, adquirimos os maus hábitos de deixar a compreensão se atrasar. É bom lembrar que é um princípio básico da teoria do aprendizado. Quase sempre gostamos daquilo que entendemos. O conhecimento nos dá prazer depois que superamos algumas barreiras iniciais de compreensão do assunto tratado. De fato, quando não entendemos, não há qualquer prazer intelectual em lidar com o assunto. As letras e os símbolos não nos dizem nada. Lemos a frase e não entendemos. Logaritmos de base neperiana, créditos e débitos, ativos e passivos. O que são essas coisas? Não são nada que nos façam felizes, mas, se forem entendidas, ficamos amigos delas. Portanto, ao perder o fio da meada, tudo se torna mais árduo, mais penoso. Daí que malandrar ou matar a aula não é uma boa ideia. É aumentar o volume de coisas que não entendemos, portanto, de que não gostamos.
Se tivermos que aprendê-las, será com muito mais sacrifício. Em outras palavras, preguiçoso inteligente não mata a aula, pois terá que estudar mais e o processo será mais penoso. Pratique. Pense em 2 situações críticas na sua vida de estudante. Uma em que você se saiu muito bem e outra que obteve resultados péssimos. Em cada uma dessas situações, como foi o regime de estudos que a procedeu? Estudou muito, com afinco? Matou aulas nas semanas anteriores? Deixou o barco correr e foi surpreendido com a prova difícil? Com base nesses 2 casos, qual conclusão você tiraria? Bloco em estudo ou picadinho? E se 1 mais 1 mais 1 não for igual a 3? Imaginemos 2 situações hipotéticas, mas nada irreais. Precisamos aprender uma lei de física, por exemplo. Uma alternativa é dedicar 3 horas seguidas para essa tarefa. A segunda alternativa é estudar 1 hora, saltar 2 dias, estudar mais 1 hora, saltar mais 2 dias e depois uma terceira hora. A aritmética nos diz são 3 horas de estudos em ambos os casos. A lógica nos diria deve dar na mesma. Em 3 horas, aprende-se o que há para aprender em 3 horas. O que importa se é picadinho ou em bloco. Mas essa lógica está errada. Quem estudou em 3 prestações aprendeu muito mais nas mesmas 3 horas. Isso porque nos intervalos o cérebro fermentou as ideias lidas anteriormente. A cada nova leitura, nos deparamos com um assunto que foi sedimentado nos intervalos. Portanto, estamos diante de um princípio muito potente da teoria do aprendizado. Aprendemos no ato de estudar. Mas o cérebro não fica parado nos intervalos, nem mesmo dormindo. Por tudo que se sabe, durante a noite, o cérebro passa a limpo o que viu ao longo do dia. Se o aprendizado for a prestação, estaremos dando tempo para a nossa cabeça mastigar as ideias nas horas vagas, como fazem as vacas e outros ruminantes que regurgitam o capim à boca para que seja novamente mastigado. Curiosamente, isso é feito de forma inconsciente, no piloto automático. Não nos damos conta de que está acontecendo. E se é assim, varar a noite na véspera da prova não é uma boa forma de aprender. Isso porque, dessa forma, não damos tempo ao cérebro para amadurecer as ideias. Segundo pesquisas, na manhã seguinte a esse esforço heróico, podemos nos lembrar de vários detalhes e informações soltas, mas nos falta a ideia do todo. Não foi construído na nossa cabeça o chassi ao qual aparafusam os conhecimentos específicos. Pratique. Repita o experimento descrito acima, com 2 temas de sua escolha, tendo dificuldades equivalentes. Tente verificar se houve uma vantagem perceptível no caso do estudo parcelado. Ainda melhor, combine com um amigo de estudar a mesma coisa, um adotando a primeira estratégia e o outro a segunda. Compare os resultados para ver quem aprendeu mais. Descansar é uma boa técnica de estudo? Durante séculos, o comportamento humano vem sendo estudado como observação casual das pessoas. Ouvimos dizer que Joãozinho passou a noite em claro estudando e olha a nota que ele tirou. Com o desenvolvimento de uma psicologia de base científica, apareceram experimentos controlados. Em alguns casos que não é possível experimentar com humanos, usam-se cobaias, produzindo também resultados interessantes e úteis. Mas, até pouco tempo, ninguém poderia imaginar que enfiar as pessoas em um aparelho de ressonância magnética seria uma ideia produtiva de entender o comportamento humano e até mesmo derivar regras para aprender melhor.
No entanto, é isso que está acontecendo. Descobriu-se que a maioria das pessoas, após 20 ou 25 minutos, perde a capacidade de manter a atenção em assuntos que exigem raciocínio e esforço. Assistimos a um jogo de futebol por 45 minutos sem perder um só lance, mas com os estudos é diferente. A atenção exigida é muito maior e a cabeça se cansa, se embaralha. Precisamos de alguns minutos de descanso para depois retomar os estudos, ou mesmo acompanhar a aula. Ilustrando o achado dos cientistas, a piadinha que o professor solta no meio da aula é a última palavra em teoria do aprendizado. Permite ao aluno descansar sua cabeça. Cada um tem seu tempo máximo de concentração. Esses 20 minutos foram encontrados para a média. Alguns podem aguentar 1 hora, outros 10 minutos, dependendo do assunto. Transpondo para o estudo individual, depois dos 20 minutos, ou o que for, vale a pena comer um pão de queijo, abrir uma revista, dar uma tuitada ou esticar as pernas. Faça isso. Mesmo que seja véspera de prova, vale a paradinha. Nosso metabolismo não muda no dia anterior aos exames. Mas a paradinha não paradona. Pratique. Tente avaliar o número de minutos durante os quais você consegue se concentrar em um assunto escolar relativamente difícil. Dormir bem para aprender mais? Quando os executivos se tornaram uma categoria endeusada pela mídia, eram decantadas as virtudes daqueles que dormiam pouquíssimas horas. Assim, sobrava-lhes mais tempo para o trabalho produtivo. Repetia-se o refrão: fulaninho é formidável, só dorme 4 horas por noite. Essa noção de que o tempo dormido é tempo perdido persistiu por muitos anos no folclore da administração. Talvez por contágio, migrou para o folclore dos estudantes. O grande desempenho seria aqueles que dormem pouco e estudam muito. Porém, nos últimos anos, foram aparecendo pesquisas sobre o assunto. No caso, pesquisas bem feitas, com medidas confiáveis de variáveis pertinentes. Descobriu-se que dormir pouco é uma grande besteira e não é uma boa estratégia para render mais, seja no trabalho, seja nos estudos. Verificou-se que o aluno mal dormido leva mais tempo para entender o mesmo conteúdo. Em suma, dormir menos para estudar mais não dá certo. Ainda pior é dormir menos por culpa da balada. A aritmética é simples. Se a balada reduz as horas de sono, estará também reduzindo o ritmo do aprendizado do aluno, mesmo que ele dedique o mesmo número de horas por dia ao estudo. Ou seja, mais balada, mais tempo de estudo necessário para o mesmo nível de aprendizado. Cabe a cada um decidir como usar o seu tempo, de acordo com o que quer para o seu futuro. Pratique. Escolha uma atividade que requer atenção, embora não seja difícil. Por exemplo, somar as suas despesas de semana para descobrir quanto gastou. Ou então, passar a limpo uma página do seu caderno de endereços. Anote o tempo necessário para fazer um serviço bem feito. Execute a tarefa escolhida depois de uma noite bem dormida. Em seguida, após haver deitado tarde e acordado cedo, execute uma tarefa similar. Volte a anotar o tempo. Houve diferença? Cansaço é estratégia de aprendizagem? Pesquisas recentes mostraram um resultado muito curioso. Nos parágrafos anteriores, falamos da importância de descansar. Paradoxalmente, para se concentrar nos estudos, também é preciso cansar. Como assim? Descobriu-se que exercícios aeróbicos aumentam a concentração e o foco no que estamos fazendo. Se o assunto é estudo, melhorar nossa capacidade de ampliar energia de forma mais eficaz nas atividades. As explicações neurofisiológicas não interessam aqui. Vale o fato de que isso foi observado em pesquisas sérias. Como bem sabemos, os exercícios aeróbicos, corridas, caminhadas rápidas, futebol, etc., produzem a sensação de cansaço. E também sabemos que, hoje, o exercício pesado ajuda nos estudos, ou seja, aprende mais quem se cansa mais fazendo exercícios. Má notícia para os sedentários.